A gente não pode passar por essa vida, sabe, que é tão ligeira, sem conhecer plenamente o que é que Deus quer pra mim, ou qual a sua vontade para nós. E nós temos diversos textos, né, que nós vimos e sabemos sobre a vontade de Deus. E eu quero começar por esses. Porque nós precisamos conhecer a Deus, amados, cada vez mais. Às vezes a gente se engana achando que conhece a Deus. Mas é uma caminhada longa, e graças a Deus, né? Essa caminhada em santidade, em se aproximar cada vez mais e mais dele, é uma caminhada que nos acompanha por todos os dias de nossa vida. E a primeira vontade a qual eu classifico que é a melhor e a maior e a mais importante é, logicamente, a que nós sejamos salvos. Porque não faz sentido tenhamos uma vida reta, correta e aprender todos os mandamentos e ser uma pessoa perfeita aos olhos humanos se não chegarmos a Cristo. É toda uma vida vã. É toda uma carreira que não teve fundamento algum. A palavra ela é saúde para nossos ossos, como diz o próprio Salomão lá em Provérbios. Ela é saúde para nós. Ela formoseia o nosso rosto. Quer ficar bonito, amados? Seja feliz, seja alegre, como nós vimos no versículo 11, no final, né? A paciência que com alegria nós aguardamos o Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens sejam salvos. Mas se na sua versão está escrito se salvarem, faça um risquinho aí de caneta. A minha está assim. É um dos poucos versículos que a minha Bíblia não traz, né, a colocação correta, né? Pelo menos o tempo verbal correto. Ao homem é impossível se salvar, como está registrado no capítulo 19 de Lucas. Quando aquele jovem rico, querendo se autopromover diante de Deus e mostrando toda a sua retidão de acordo com a lei, é impossível que ele se salvasse. É impossível que ele produzisse salvação. Porque quem produz salvação, amados, é o que está escrito no versículo 5. O que diz o verso 5? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Há um só. Essa aí nenhuma versão está incorreta. Que não fala que há um mediador, há um caminho ou há um intercessor. É tudo no artigo o. Há o caminho. Existe o intercessor. Existe o mediador. Ao qual é único. E se o próprio Paulo nos demonstra que a vontade plena de Deus é a nossa salvação e a nossa salvação está em Cristo Jesus, mas a nossa busca incessante nessa vida é como estar em Cristo. Porque essa se torna a nossa primeira prioridade em toda a nossa vida. Nós falamos hoje cedo, a nossa prioridade zero, amados, é conhecer a Deus e conhecer a Cristo e ser achado nele. Essa é a nossa maior das vontades. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo vem salvar, não condenar. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Então essa é a primeira vontade de Deus, amados. A nossa salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio de chegarmos até a salvação ou de chegarmos até Deus se não passarmos por Cristo. Se não passarmos através do seu sangue. Isso é improvável. Nós falamos no versículo 14, né? Em Cristo Jesus, né? Tá fazendo a ligação a ele. Nós temos toda a redenção. A saber, pelo seu sangue, a remissão do quê? Do pecado. Ao qual me separa de Deus.